Pessoal entrando. Boa noite a todos. Esperar chegar todo mundo. Bacana, a galera chegando. Esperar chegar a estrela da noite hoje, Dr. Rafael. Agora você tá de lado aí. Tá muito feia a imagem ou não? Você acha O melhor deixar problema. Não, você tá de lado, você tá deitado. Tem que arrumar a câmera aí. Aê, deixar assim melhor? bacana. Aprendendo, né? Estamos todos aprendendo, né? É isso aí. É o tal do novo normal. É o Bom, novo normal todo agora, mundo né? aí, já temos 2 minutos de transmissão. Boa noite a todos. Para quem de repente não me conhece, para quem vem aí do Instagram do Dr. Rafael, eu sou Rodrigo Santiago, sou pneumologista em São Paulo. Eu me formei na Unimar em 2007. Fiz faculdade, inclusive, com a minha comadre, esposa do Dr. Rafael, que está aí assistindo hoje, a doutora Vânia. E vim para São Paulo, depois de formar na Unimar em Marília. Vim para São Paulo, fiz clínica médica e pneumologia na Santa Casa. E a gente acabou se encontrando na residência, na verdade, sempre fugindo um pouco, né? Quando eu estava na clínica, você estava na pneumo, quando eu fui para pneumo, você tinha terminado já a pneumologia. E, pô, somos amigos desde então, né? Já temos aí quase uma década de amizade. E sociedade, trabalhamos juntos. Então, queria que você falasse um pouquinho de você para os meus seguidores, meus amigos que ainda não te conheçam. Quem vai conhecendo, sigam a página dele também, é bacana pra caramba, tem muitas orientações, informações, né? DR Rafael Faraco, certo? Não, DR Rafael Isso aí. Faraco Pneumo, né? Pneumo. Isso. É isso aí. E fala um pouquinho de você aí, onde você fez faculdade, etc. Bom, boa noite a todos. Agradeço aí nosso papo, Rodrigo, mais uma vez. É um prazer aqui a gente estar junto conversando, né? Sobre a questão do Covid. A gente que trabalha junto já há uns 6, 7 anos junto, ou até mais, né? 2014, acho que foi, é. Mais tempo junto. A gente já se conhece desde da residência lá da Santa Casa. Você acabou entregando a minha idade, que eu sou mais velho que você, né? Porque eu terminei residência de pneumo, você estava começando, mas tudo bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou pneumologista, eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, depois eu fiz residência de Clínica Médica em Catanduva e depois residência de pneumo na Santa Casa, né? E a ideia, quando eu terminei residência de pneumo, eu sou do interior de São Paulo, sou de Mococa, era ser pneumologista em Mococa. Mas aí, São Paulo, você acaba ficando um dia após o outro e acaba ficando. Eu costumo falar que aqui em São Paulo, se você tiver um objetivo de terminar a sua residência e ir para o interior, ir para qualquer outra cidade, você precisa de ir embora no dia seguinte, porque se você for ficar, você acaba criando raiz e acaba ficando aqui. Então foi um prazer continuar em São Paulo, conhecer o Rodrigo e a gente estar junto, não só no hospital, vendo os pacientes internados, mas o consultório nosso, né? Então a gente divide o consultório junto e é sempre um prazer a gente estar junto aqui. Pena que ultimamente está sendo até mais difícil a questão do lazer, né? O novo normal ainda está meio complicado. Fica bem difícil. A gente sempre fica receoso, né? De se encontrar, de
fazer alguma coisa junto, mas as coisas vão se ajustando, né? Acho que com o tempo aí a gente consegue se adaptando e tomando os cuidados, né? Necessários sempre, né? Igual a gente sempre comenta, álcool gel, mantendo um distanciamento social, né? Se for fazer alguma atividade de lazer junto, mantendo sempre um distanciamento, né? Isso é fundamental, sempre com segurança, né? Isso acho que vai ser um grande, não sei precisar quanto tempo vai ser esse novo normal, né? Mas eu acredito que isso não vai ser uma situação que de um dia para o outro vai mudar. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar e se adequando, se ajustando aí com o momento, né? Eu acho que a gente vai ter que saber lidar com essa situação por algum tempo e se ajustando, porque senão vai todo mundo ficar louco aí, né? Acho que é isso que você falou, se ajustando, né? Senão todo mundo vai ficar louco, porque É, ficar todo mundo preso em casa também é impossível, mas ninguém está falando para todo mundo sair desordenadamente para a rua e para os eventos, né? exatamente. Na verdade, nem existem eventos, né? A verdade é essa. Uma E, situação, viu, Rodrigo? Não sei se você deve ter visto. Saiu na internet hoje, né? Ontem a praia do Rio, acho que foi Ipanema, estava lotado, lotado como se fosse férias de janeiro, né? Então, assim, tem muitos casos de Covid ainda, está muito cheio, a situação ainda está muito feia, né? Então não é momento de abaixar a guarda de forma alguma. Quando a gente sabe que quando começa a abaixar a guarda é quando tem as complicações, né? E a volta a aumentar os casos, né? Então, ontem passei cedo pela manhã, fui passar visita no hospital e umas 6 e pouco da manhã eu desci na Consolação, devia ter uns 30, 40 jovens adolescentes ali, com carro, som alto e tomando cerveja, todo mundo sem máscara, né? Um próximo do outro, dando risada. Então, assim, ainda não está numa situação normal, ainda vai demorar muito para voltar aquele normal de anteriormente. Então, eu acho que é sempre importante, gente, tomar todos esses cuidados. Distanciamento social, máscara, álcool gel, tudo aquilo que todo mundo sabe, mas a gente percebe que muitos às vezes acabam esquecendo, né? Então, a preocupação nossa é essa, né? Esse relaxamento nesse momento, e aí que as pessoas começam a adoecer novamente e piora, aumenta a incidência, aumenta a ocupação hospitalar de novo, né? a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Eu tenho falado, acho que a gente precisa sim retomar a vida, retomar o trabalho, retomar até de repente alguns encontros pontuais, né? Não dá para fazer festão, de repente encontrar com um familiar ou outro, um casal ou outro, porque a gente precisa de saúde mental. Mas poxa, tomando certos cuidados, realmente, né? É, eu acho que é complicado nesse momento a gente se cumprimentar com um beijo, com um abraço para todo mundo. Acho meio complexo isso ainda. Outra coisa, antes a gente provavelmente não ficaria muito preocupado quando acordei meio com o nariz escorrendo. A gente sabe que nariz escorrendo pode acontecer de brincar de almofadinha com nossas filhas, né? A gente sabe que, de repente, uma diarreia que pode ser um sintoma de Covid, pode ser por causa de uma alimentação. Mas se está com esse sintoma, o ideal é não encontrar com ninguém, principalmente os sintomas respiratórios, né? Até pelo menos você Exatamente. realmente avaliar se, poxa, não, foi só um dia, não tive mais nada, tal. A gente tem que tomar esses certos cuidados, né? Então, eu acho sim que a gente tem que começar a retomar nossa vida, inclusive nossa vida social, mas de uma maneira mais responsável possível, com toda a organização para poder diminuir no máximo o risco para as outras pessoas e até para si mesmo, né? Exatamente. A gente precisa se readaptar, pelo menos até ficarmos mais seguros e mais tranquilos. Até porque tem algumas perguntas, a gente tem um roteirinho aí que a gente vai tentar seguir, e para tentar também responder várias perguntas. Mas uma das coisas que todo mundo fica perguntando, e vacina? Pô, tomara que a vacina venha, seja muito efetiva e que venha em 2021. Eu não espero para esse ano, não. Eu acho que a sua opinião é igual à minha, né? A gente imagina que vai chegar o ano que vem essa vacina. E mesmo assim a vacina chegando, gente, que vacina que é 100%? Não existe isso. É muito Exatamente. raro uma vacina ser 100% de eficácia, de proteção, né? Então a gente vai tomar vacina, tem que ter para todo mundo, tem isso também, né? Então, a partir do momento que está todo mundo imunizado, que a gente tem uma maior tranquilidade de que realmente não pegue de novo, é uma pergunta que a gente vai responder logo depois,
temos que ir retomando a vida aos poucos e com muita responsabilidade. Realmente se adaptar ao novo normal. E tem algumas coisas de novo normal que são boas, outras nem tão boas, né? Então vai ser interessante a gente ter um bate-papo até em cima disso a partir de agora, né? Até começar a fazer uma pergunta para você, que nós já fizemos algumas apresentações formais até sobre esse tema, que temos uma aula até pronta nossa, né, que sobre telemedicina. A gente fez já umas 2 oportunidades, a gente já deu aula de telemedicina para colegas médicos, né? Então eu queria saber de você, né, para você falar para o pessoal a sua opinião sobre a telemedicina. Ela ajuda, ela não ajuda, ela é boa, ela não é, ela serve para orientar realmente os pacientes, não? Como que é? Conta para a gente a sua experiência sobre isso. Essa questão da telemedicina, eu acho que veio nessa fase de pandemia, ela veio realmente para ajudar muito, tá? Ajudar muito os pacientes. E eu gostaria muito que a telemedicina fosse uma situação que ficasse, mesmo pós-Covid, pós-pandemia. A vantagem da telemedicina é que você consegue fazer orientações para o seu paciente, tá? Eu vou citar só alguns exemplos, porque no começo da pandemia, em março, eu atendi muitos pacientes, inclusive via telemedicina, fora de São Paulo. Então a pessoa não necessariamente precisa morar na sua cidade, né, para fazer uma consulta via telemedicina. Às vezes ela mora numa cidade fora de São Paulo, uma cidade do interior, ou sei lá, qualquer outra cidade, que não tem a oportunidade de ter um especialista, um pneumologista. Então o que acontece? A telemedicina abre uma situação, abre portas para esses pacientes serem orientados, né? Então, tem alguns pacientes portadores de asma, por exemplo, que nunca passaram com o pneumologista e marcaram consulta via telemedicina para ter uma orientação, um início de tratamento, porque eles estavam com medo de descompensar da asma pela pandemia. Então, eu atendi pacientes que moravam no sul, no nordeste, eu atendi uma paciente do Pará, né? Que a cidade que ela morava não tinha pneumologista, mas ela já tinha passado com pneumologista anteriormente, que ela tinha uma prova de função pulmonar, que ela tinha um diagnóstico de asma, que ela já sabia que ela tinha asma, mas ela nunca tratou porque ela não sentia absolutamente nada. Então, mediante essa prova de função pulmonar, a gente começou um tratamento para controle da asma, né? E isso o paciente não morando em São Paulo. Então, a telemedicina ajudou bastante, né? E às vezes as pessoas perguntam, bom, mas eu vou fazer uma consulta com você via telemedicina, e se eu precisar de receita? E se você solicitar alguns exames, como é que funciona? Eu não consigo mandar ninguém buscar no seu consultório. Isso é importante as pessoas saberem, que hoje tem aplicativos que a gente consegue emitir a receita, emitir solicitações de exames mediante assinatura digital, e a pessoa recebe por SMS no seu celular. Então ela recebe por SMS a receita, pode ser receita de controle especial, antibióticos, né? Que ela recebe no seu celular, com aquela receita, ela consegue chegar na farmácia, porque tem um QR Code, que escaneia esse QR Code e consegue comprar a medicação. Sendo um pouco mais moderno, ela até consegue, às vezes, pegar essa receita que chegou via SMS, enviar para a farmácia online e receber em casa a medicação, né? Então, a telemedicina ajudou muito nessas situações de orientação, de início de tratamento para paciente portador de doença crônica, que até então que até então não tinha iniciado um tratamento, e ajudou muito nessa questão de Covid, de pacientes portadores com doença aguda, que não gostaria de sair da sua casa, queria fazer um acompanhamento da questão do Covid via telemedicina. Isso ajudou bastante. E às vezes também, pessoas que já acompanham comigo no consultório, que portador de asma, de DPOC, que já tinha um retorno agendado para controle realmente para março, abril, maio, junho, e com receio, com toda a razão de sair de casa, eles optaram por ter uma reavaliação, uma orientação por telemedicina. Então a telemedicina, ela ajudou muito nesse momento de pandemia, e eu acredito que ela veio realmente para ficar, porque os pacientes eles ganharam muito através da telemedicina por orientações que, na maioria das vezes, poderia ficar descoberto dependendo do local que eles residem realmente. E até mesmo quem mora em São Paulo ou mora em outras cidades que tem um pneumologista,
tem a facilidade de ficar na sua casa e ter uma consulta online sem precisar de sair de casa. Porque além de ter o inconveniente de risco de contaminação que a gente estava falando no começo, Rodrigo, tem essa questão também, só situando as pessoas que são fora de São Paulo, é muito difícil. Às vezes você mora no extremo, trabalha em outro, você para passar com o seu médico, você precisa de pegar o seu carro, deixar no estacionamento, tem gasto com estacionamento, risco de ser assaltado, risco de bater o carro. Então, assim, são muitas situações aí que a telemedicina veio para agregar e melhorar realmente. Eu acredito e torço para isso continuar sempre, né? Porque os pacientes ganharam muito com isso. Eu acho até, corroborando o que você disse, concordo em gênero, número e grau. E teve duas perguntas interessantes falando disso aqui. Um perguntou, mas como que um pneumologista pode atender telemedicina? E um outro grande amigo também falou, mas para ter um diagnóstico não precisa de ter o exame físico, a ausculta respiratória. Uma coisa que é muito importante, gente. Claro que o exame físico é importantíssimo, mas você consegue fazer uma consulta como um todo, bem feita, pegando muito do histórico do paciente, né, o antecedente pessoal, o antecedente familiar do paciente. Por isso que a gente fala que é uma responsabilidade até mais nossa, né? Porque para o paciente fica até mais fácil que ele está em casa, está no conforto de casa. Para nós, como a gente tem uma ferramenta a menos, que é o exame físico, a gente tem que dar muito mais atenção ao histórico familiar, histórico pessoal e aos possíveis exames complementares, né? Alguns exames que ele já tenha para poder mandar para a gente e tudo mais. Cada caso é um caso. Por exemplo, e a gente está Exatamente. aprendendo também. No início, eu achava, isso não vai ser legal não. Mas tem vários casos que a gente consegue ajudar e muito, não é pouco. Quantas vezes um paciente asmático chegou para a gente no nosso consultório e o chiado de peito desse paciente asmático era mais de noite, durante o dia ele quase nunca tinha. E no exame Exato. físico não estava chiando o peito. A gente chama de sibilos, nós como pneumologistas, como médicos, né? Então, eu ia ter que ficar esperando o paciente chiar na minha frente para poder diagnosticar asma? Não, e o histórico pessoal dele, o histórico familiar, e às vezes os exames complementares que a gente vai ter, né? Então, isso tudo conta muito. E um outro exemplo muito bacana também é ginecologia. Eu pensava, ginecologista não tem como. Mas não é todo atendimento ginecológico que vai ter que ter o exame vaginal. Né? Tem muitos atendimentos ginecológicos que o médico vai acabar, ou a médica, né, vai acabar avaliando os exames complementares, como o paciente está se sentindo, como que não está, né, um acompanhamento. Então isso tudo é muito interessante, a gente tem que saber usar. Tanto o médico tem que ter muita responsabilidade até onde consegue ajudar pela telemedicina, e o paciente também tem que ter o bom senso e a noção de saber, pera lá, eu estou com um monte de desamanhado aqui, eu não vou jogar tudo para o doutor dar uma olhadinha, né? Isso é errado, porque uma olhadinha em exame não está ajudando em nada. Tem que avaliar os exames complementares em cima da consulta, em cima das queixas, em cima do porquê ter pedido isso, né? Depois, isso é até um gancho que eu quero perguntar. Eu vou até fazer uma pergunta para você sobre os exames, né? Eu acho muito interessante, às vezes o paciente chega comigo e diz, Tó, esse é o meu exame, e aí, eu tenho ou não tenho Covid? Não é assim, né? Exatamente. Eu costumo falar até quanto a tratamento. Se fosse tudo receita de bolo, não precisava de médico para nada. Você ia lá, coletava o seu exame para ver Covid, e se deu positivo, vai lá na internet, vai lá no Dr. Google, pega aquela receita de bolo que o pessoal tem feito muito, né? Azitromicina, cloroquina, ivermectina, mita e corticoide no primeiro dia, que seria um absurdo, na grande maioria dos casos. Enfim, e pronto, não precisa de médico, não é por aí. Eu já peguei exame negativo que não dava para descartar Covid e já peguei exame positivo que não dava para confirmar Covid. Então, em cima disso, eu vou te fazer uma pergunta, até na verdade duas. Uma eu vou fazer agora. Desde o início do quadro da pandemia, hoje estamos há 6 meses no Brasil, fora mais 2, 3 aí no mundo, se você tem percebido que tem mudado um pouquinho a nossa conduta, uma mudança na condução do paciente desde o início da pandemia. No começo, lá em março, em abril, a gente fazia de um jeito, agora a gente está fazendo de outro. Como que a gente está fazendo, como que não está? Conta aí para o pessoal um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia. Perfeito. Só fazendo um gancho da telemedicina, mas já vou passar para as perguntas aí, Rodrigo. Às vezes as pessoas. Já aconteceu de uma telemedicina, da pessoa me ligar, porque ela marcou uma telemedicina, porque ela começou com uma dor torácica há 3 horas.
né? É uma dor do lado esquerdo, próximo do coração, que irradiava para o membro superior esquerdo. Então, assim, médico nenhum vai ser louco de dar uma conduta em telemedicina dessa forma. Então, chegou naquele momento, olha, é um quadro sugestivo de alguma emergência, de alguma urgência, você precisa orientar, olha, tem que passar no pronto-socorro mais próximo e ter uma avaliação médica. Ou, se for um caso que você não consiga, que estiver próximo do seu consultório e dê para ser avaliado ambulatorialmente, pedir para esse paciente até o seu consultório para ser examinado, tá? Então, a telemedicina você tem que saber até onde você vai, tá? Então, isso é super importante. Quanto às questões dos testes, né, de Covid, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho mais para frente nessa questão dos testes, mas antes eu queria falar disso que você me falou das mudanças de condução da pandemia, né? Os primeiros casos que a gente teve no internado foi no início de março, né? Então, era uma situação, um paciente, uma doença totalmente desconhecida, né? Diferente daquele paciente que você pega no seu ambulatório, no seu consultório, paciente internado, por exemplo, internou por uma tuberculose pulmonar. Bom, tuberculose a gente já viu centenas na residência de clínica, na residência de pneumologia, e já tratou várias, né? Então, você está tratando uma doença conhecida. Agora, início de uma doença que você nunca tinha atendido um paciente portador de Covid e você se depara com um paciente grave de Covid internado no hospital. Então, essa ansiedade, né, a gente começou a aprender a digerir, a melhorar essa questão da ansiedade. Por quê? Porque hoje a gente sabe conduzir melhor esses pacientes internados, né? Então, a condução, a forma da abordagem com o paciente mudou e a forma de condução desses pacientes também mudou. Então, a gente sabe hoje, naquele paciente que você atende no consultório, quem que é o paciente que você tenta tratar em casa, que possivelmente, pelo que a gente viu até agora, ele vai evoluir muito bem. Quem que é aquele paciente que você precisa mandar para o hospital de uma forma urgente para fazer exames na urgência e aí depois você tomar uma conduta. E se aquele paciente interna, quem que é aquele paciente internado que você vai observar na enfermaria? Quem que é aquele paciente internado que você vai encaminhar para UTI para uma vigilância respiratória e vigilância infecciosa? Então, a gente aprendeu a classificar níveis de gravidade desses pacientes. Então, hoje a gente sabe o momento que o paciente pode descompensar, né? Na maioria das vezes, lógico que ninguém tem bola de cristal, mas a gente sabe aquele momento, aquele paciente que precisa de uma vigilância maior. Então, hoje, você com o paciente no 13º, 14º dia de sintomas, a gente sabe que o risco de complicação aí é menor do que um paciente, ou seja, a vigilância aí fica sendo um pouco menor do que aquele paciente que está no 7º, no 8º dia de sintomas, que na maioria das vezes, quando o paciente descompensa, ele está entrando na 2ª semana de sintomas, né? Então, isso mudou a abordagem, a visão desses pacientes, quem tem maior risco de descompensação, quem que é aquele paciente que você vai tratar em casa. E hoje, você, no início, só fazendo um exemplo, no início a gente tinha muito receio de iniciar tratamento do paciente com Covid com corticoide, né? Então, assim, no início da pandemia, corticoide era quase que proscrito, né? Então, assim, olha, não inicie corticoide, que vai piorar muito o quadro inflamatório, tem risco de piorar o Covid. E hoje a gente sabe que aquele paciente que interna, ou seja, aquele paciente que tem um acometimento pulmonar, geralmente que a partir do 5º, do 6º dia de sintomas, se você não entrar com corticoide para esse paciente, o risco de complicação dele é muito grande. Então eu não estou falando aqui que assim, diagnosticou Covid hoje, não é para ir na farmácia e comprar corticoide e tomar, não é isso, tá? Eu estou falando aqueles pacientes que internam, que tem um acometimento pulmonar e você inicia corticoide, a melhora aí é muito rápida, né? Então isso a gente aprendeu a ter uma conduta mais proativa desses pacientes, quem que nós vamos tratar com mais intensidade, quem que vai intensificar mais o tratamento, quem que dá para esperar um pouco mais. Bom, esse paciente, será que a gente vai precisar ampliar o espectro de antibiótico, vai precisar mexer nesse antibiótico, dá para esperar um pouquinho mais? Então hoje a gente consegue ter uma conduta mais proativa
de intensidade de conduta de acordo com a evolução, né? De acordo com aquele espectro que o paciente está demonstrando naquele momento, né? Então isso mudou muito, né? Então o feeling nosso de tratamento desses pacientes está muito mais apurado do que anteriormente, né? Então isso a gente tem percebido que mudou bastante, né? E outra coisa, o que a gente tem percebido também, super importante, que no começo da pandemia, a gente não sabia como é que esses pacientes iam evoluir depois de 2, 3 meses, aqueles que tinham acometimento pulmonar importante, como é que ia ficar, será o pulmão desses pacientes daqui 2, 3 meses? Será que vai ter um déficit de função pulmonar? Será que vai evoluir com fibrose o pulmão? Será que vai melhorar? O que vai acontecer? E hoje, nesse momento, a gente já tem atendido pacientes com 4, 5 meses pós-alta. E quando a gente repete algum exame de imagem ou avalia a capacidade funcional desses pacientes, a gente percebe que muitos desses pacientes têm uma recuperação total da função pulmonar, uma recuperação total do pulmão, né? Lógico, não adianta que a gente ficar repetindo toda semana a tomografia do paciente, que não vai adiantar nada, né? A gente percebe que a melhora radiológica aí vai ser a última a acontecer. Então, o mais importante para a gente hoje é aquele paciente que está bem clinicamente. A melhora radiológica, isso vai ser o último, não adianta essa ansiedade de ficar repetindo tomografia, não adianta, tá? Isso vai demorar muito para melhorar realmente. Então a gente vai aprendendo essas situações, né? A gente vai aprendendo essas situações manejando os pacientes. Então, dia após dia a gente está aprendendo. E pode ser que a gente fale hoje alguma coisa que é verdade absoluta hoje, mas na semana que vem, se a gente conversar de novo, já não se faz mais, né? Então muda muito a situação, o quadro é muito, muito dinâmico, né? Exatamente, eu acho que é isso. A gente tem que, eu costumo falar, eu sou bem Raul Seixas nessa parte, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Lá no início, que estava todo mundo naquela ansiedade para tentar salvar os nossos pacientes e tudo mais, eu pessoalmente acreditei na cloroquina. Falei, vamos ver, pode ser uma saída, aquela ação no momento da viremia e tal. Com o tempo, a gente foi vendo que, primeiro, os estudos todos demonstravam que realmente não tinha eficácia. Segundo, a nossa experiência clínica com os pacientes, tanto internados quanto no ambulatório, no consultório, demonstraram que ela não adiantava. Se o paciente evoluía mal, a ter que aumentar a dose de corticóide, ter que aumentar antibiótico, ter que internar, isso independia da cloroquina. E terceiro, a gente vê que não precisa dela, graças a Deus. Se tem uma medicação que realmente foi divisora de águas aí, foi o corticoide no momento bom, no momento exato, para o paciente correto. 80% das pessoas, pessoal, 80% das pessoas ficam muito bem com dipirona e paracetamol. Agora, 20% geralmente precisa de algum suporte médico, seja ele ambulatorial, seja ele internado, seja ele com medicação, geralmente corticoide, em alguns casos até anticoagulante, que também é uma medicação que a gente vê com bom horizonte. Agora, tudo isso são medicações que têm que ser avaliados pelo médico. Tá? E ser avaliado pelo médico é realmente ser visto numa consulta, com histórico pessoal, no antecedente familiar pessoal, histórico da doença. Eu vi que tem uma pergunta tão preocupado de teve febre, não, como é? Tem tosse, usa bombinha, como saber se é Covid ou não? Não tem como saber, não existe uma pergunta para responder sim ou não. Infelizmente não dá para saber. A gente tem que fazer a consulta dessa pessoa para avaliar. Essa pessoa tem essa tosse como? Essa pessoa tem falta de ar? Tem febre? Não tem? Idoso não faz febre, geralmente, né? A gente tem que avaliar se o corpo dessa pessoa está ruim, se está cansado, se está prostrado. Não é uma tosse que a gente vai conseguir falar se é Covid, não é um espirro que vai conseguir falar se é Covid. É um catado de várias informações que a gente pega numa consulta médica para ajudar com os exames complementares para poder verificar isso tudo. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que realmente tomar cuidado e não ser ansioso e procurar sempre um médico de confiança que esteja estudando, que esteja por dentro de tudo isso aí para poder ver como vai ser ajudado. Exato, igual essa questão eu vi no começo aqui, perguntaram sobre a questão da cloroquina, da ivermectina, né, e da azitromicina como prevenção de Covid. Pessoal, cloroquina, azitromicina, ivermectina não tem comprovação nenhuma
para prevenção de Covid. Prevenção de Covid hoje, máscara, álcool gel. Exatamente isso. Ponto. Né? Não saia comprando ivermectina, comprando cloroquina. Ah, mas cloroquina, eu uso cloroquina há 30 anos, porque tem uma doença reumatológica. Mas espera aí, a situação é diferente. Você está usando uma medicação para uma doença conhecida. E a dosagem é diferente da dosagem que foi divulgada para a questão da Covid-19. Então, assim, você tentar falar de uma droga para uma doença e também imputar uma verdade para aquela droga, só que em outra doença, isso não é real, tá? Então a situação é totalmente diferente, né? Então não saia comprando cloroquina e ivermectina, porque inclusive tem muitos efeitos colaterais, né? Nós tivemos pacientes que fizeram arritmia ventricular, quadro grave por cloroquina, né? Que lá no início do tratamento se utilizava em alguns casos, né? Então, assim, não tem indicação, tá? Isso eu estou falando hoje, dia 31 de agosto, né? Pode ser que daqui a algum tempo surja alguma coisa, mas hoje, por enquanto, não tem indicação, porque eu gosto de sempre frisar, focar isso, porque eu não estou criticando as pessoas que fazem isso, porque é o desespero, né? É o desespero das pessoas, é o medo das pessoas e muita divulgação em mídia social, em grupos de WhatsApp, né? Então, assim, por enquanto, até hoje, 31 de agosto, não tem um remédio para tratar o Covid, né? O que a gente sabe, isso é uma também dos aprendizados, Rodrigo, do Covid, que a gente sabe exatamente o que você falou, que 80% de pirona, paracetamol, hidratação e alimentação em casa. Os pacientes que precisam de internação, a gente sabe que 5% daqueles pacientes podem evoluir com uma gravidade e necessitar de um manejo em terapia intensiva e UTI. Desses pacientes em UTI, alguns podem precisar de ventilação mecânica. Então, o que a gente percebe hoje, cuidando desses pacientes com Covid, que aquele paciente que evolui com uma gravidade precisa de cuidar de UTI, a gente sabe que o manejo em terapia intensiva faz muita diferença, né? Então, hoje, você dá um suporte clínico, uma terapia intensiva, um suporte clínico adequado, você dá tempo do paciente se recuperar e começar a responder aquele processo inflamatório do Covid. Então, hoje, você ter uma terapia intensiva de qualidade, né, com medicamentos, aparelhagens, profissionais, intensivistas, fisioterapeutas, né, de qualidade, isso faz muita diferença hoje naquele paciente que chega naquele limite de gravidade. Então, a terapia intensiva hoje é o que faz a diferença, na grande parte das vezes, né, entre um paciente sobreviver aí, se chega nessa gravidade ou não, tá? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu muito com o Covid, porque a gente percebeu muitos pacientes entrando na UTI, graves, que precisavam de diálise, precisavam de ECMO, né? E saiu muito bem, né? Então, tendo uma terapia intensiva de qualidade, é onde você dá uma chance maior para o paciente melhorar, dá tempo do organismo responder às medicações e começar a combater o processo inflamatório do vírus, né? Então, isso a gente aprendeu bastante aí nessa questão da pandemia. Exatamente, a gente precisa saber da importância que é ter uma boa estrutura hospitalar, né? E é Exatamente, muito isso aí. importante também ter essa boa estrutura hospitalar para quando a pessoa fica doente, mas é importantíssimo ter uma boa estrutura de saúde no geral também. É o que eu venho batendo muito na tecla, a gente vem batendo muito na tecla nas nossas redes sociais, sobre a medicina preventiva. Cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. Isso é muito importante, né? A gente vê que os grupos de risco, a gente tanto fala, hipertenso, diabético, obeso, asmático, quem tem enfisema. Vamos lá, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, está tratando direitinho, tem tudo para ficar muito bem. Quem tem asma, quantos pacientes a gente pegou, Rafa, que são pacientes nossos asmáticos de longa data e passaram muito bem porque estão Exatamente. tratando direitinho, não é verdade? Os nossos Exatamente. pacientes que têm enfisema pulmonar, geralmente idosos. Eu tenho um paciente de 93 anos de idade que tem enfisema pulmonar e estava tratando direitinho. Ele pegou Covid e não aconteceu nada com ele. Nem corticóide eu precisei dar para ele. Tá? E o Exatamente. filho dele, de 60 anos, ele veio comigo já muito grave, não se cuidava,
tinha alguns problemas de saúde. Quando ele chegou para mim, eu já ouvi e falei, não tem como eu te ajudar no consultório. Você precisa procurar um pronto-socorro, fazer os exames assim, sensado. Fiquei sabendo, ficou um tempão internado, em hemodiálise, muito tempo internado. Infelizmente, acabou não evoluindo bem, veio a óbito. Um pai de 93 anos de idade enterrou um filho de 60 e poucos e o pai tinha enfisema. Mas o lance é que o pai cuidava direitinho da sua saúde, né? Então, o mais importante é Exatamente. cuidar da saúde, tratar direitinho as suas doenças crônicas para realmente não evoluir mal. E quem fuma é uma coisa muito óbvia, né? Tem que parar de fumar. É até importante, Rodrigo, se você quiser até explorar um pouquinho mais para quem está nos vendo aí, essa questão de paciente com asma, paciente que tem DPOC, paciente tabagista, paciente obeso, né? Orientar essa questão dos riscos, né? Quais são os pacientes hoje, né? De risco, né? Quais as comorbidades de risco para quem tem o Covid, uma má evolução? Fala um pouco mais aí para a gente, que isso é importante as pessoas saberem. Então, o pessoal fica muito preocupado. Ah, eu tenho pressão alta, e agora? Sua pressão está bem controlada, com a medicação de controle? Tá. Você tem tudo para ficar bem. Ah, mas o meu pai tem diabetes. A diabetes dele está controladinha? Controladinha é saber, através daquele exame, quem tem parente diabético sabe. Hemoglobina glicada, acompanhando direitinho com o seu endócrino, ou se for o caso com o geriatra, enfim, com o cardio. Mas fazer um controle direitinho das suas doenças crônicas. E aquilo que você estava falando lá atrás, negócio de telemedicina, a gente sabe muito bem que faz toda a diferença o paciente acompanha com um especialista. E nem sempre os outros colegas médicos têm uma familiaridade em tratar asma e tratar enfisema pulmonar. Então faz muita diferença o nosso paciente asmático tratar direitinho a sua asma. A asma, gente, não é uma doença que tem cura, ela tem controle. Tem como ter uma vida completamente normal desde que trate direitinho. E quem não trata direitinho tem grande chance de evoluir mal em qualquer momento, por qualquer descompensação, inclusive por conta do Covid. A gente vê muito paciente internado no São Luís, onde a gente passa visita e tal, e eu estou trabalhando no SUS de Guararema, um projeto muito bacana de atendimento ambulatorial de pós-Covid. Fazia muito tempo que eu não trabalhava no SUS e esse serviço assim, me conquistou. E a gente vê que os pacientes que ficam mais tempo internados, que complicam mais, a grande maioria das vezes tem alguma doença crônica que não sabia ou que estava mal controlado, né? A coisa mais comum é a gente ver paciente asmático que acha que não tem asma, acha que tinha bronquite na infância. Isso geralmente é asma, gente. Muito frequentemente é asma. Ou às vezes aquela pessoa que fala assim, não, mas eu já parei de fumar há 10 anos, mas fumou por 30 anos. Poxa vida, essa pessoa muito provavelmente tem enfisema pulmonar. E para isso tem que fazer o tratamento direitinho. Então, esses são grupos de risco, sim, para evoluir mal com o Covid, porque eles não estão tratando. Os pacientes que sabidamente têm enfisema pulmonar, sabidamente têm asma e tratam direitinho com o seu pneumologista, têm grandes chances de passar batido do Covid. Assim como os pacientes hipertensos que tratam direitinho sua pressão, os diabéticos que tratam direitinho. Agora tem duas coisas que não tem muito que escapar, que tem que resolver. Um é a obesidade. A obesidade a gente tem visto que é realmente um fator complicado, os pacientes geralmente evoluem mal. Agora, um obeso geralmente tem outros problemas de saúde. Geralmente tem algum grau de diabetes, o tal do pré-diabetes, o diabetes. Geralmente tem hipertensão e não sabe. Então, procure. Eu sei que não dá para parar, não dá para emagrecer de uma hora para outra. Eu sou prova viva disso. Eu tenho falado desde o início da pandemia, emagreci 13 quilos, mas faltam mais uns 10 ainda. Mas assim, procure saber se a sua saúde pelo menos está em dia. Porque você, mesmo obeso, tentando emagrecer, conseguindo emagrecer, mas que a pressão está bem controladinha, a parte de glicemia está tudo bem, a sua chance de evoluir pior é menor. Né? A sua chance de evoluir mal com o Covid, caso pegue, é menor. E o tabagista. Esse, gente, tem que parar. Tá? O cigarro é muito grave. Dados de estudos mostram que quem fuma tem 10 vezes mais chance de evoluir com gravidade e até evoluir com mais chance de evoluir com morte quando o paciente é fumante. Tá? Então é importantíssimo cuidar da saúde. E isso aí acaba entrando, uma coisa que eu tenho falado muito também, a gente falou de prevenção, né, para não pegar, e tem a prevenção de não evoluir com a forma grave da doença. Eu costumo falar que são 5 passos. E olha, não tem nenhum desses eu estou vendendo, tá? Não estou ganhando dinheiro com esses 5 passos, não. É mais fácil, mais barato do que você imagina.
Primeiro, a higiene está curtindo aí, verdade, ela falou. Vamos Cuidar das lá. doenças de base, cuidar das suas doenças crônicas. Como eu falei até Leu agora, sua tratar postagem, direitinho ó. sua pressão, sua diabetes. Oi? Ediane leu sua postagem no Instagram. Ela viu a postagem de 5 passos. Viu? Tratar direitinho as suas doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, asma, enfisema. Cuidar direitinho, usar direitinho as medicações todo dia, porque são medicações de uso regular. Dois, se alimentar bem. Se alimentar bem, a alimentação saudável, balanceada, faz com que todas as vitaminas e nutrientes que você precisa venham por via oral. Claro, alguns casos, paciente pós-bariátrico, idoso, às vezes precisa fazer alguma reposição de alguma vitamina ou outra, mas veja com o seu médico direitinho. Não saia tomando aquele coquetel de vitaminas que estão vendendo por aí, que não é por aí. Três, beber bastante água. Ó, tô aqui com o meu copinho de água aqui, ó. Beber bastante água. É muito importante a gente se hidratar para realmente manter um equilíbrio do organismo, né? Proteger os nossos rins, tá? Então, hidratação é importantíssima e geralmente as mulheres pecam muito nisso. Quatro, dormir bem. É muito importante saber que na hora que a gente dorme, a gente está tentando recarregar as energias, recarregar a bateria. Né? A nossa imunidade está intimamente ligada também com uma boa noite de sono, né? E com essas outras questões que eu estou falando. Então, se você dorme mal, você tem chance de ter uma pior imunidade e evoluir mal com qualquer outra infecção, inclusive Covid. E outra coisa muito comum no país, até por conta da obesidade, é a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono é uma síndrome, é uma doença que aumenta a chance de eventos cardiovasculares, aumenta a chance de infarto, de derrame, de pressão alta, descontrole pressórico. Então, procure um médico do sono para avaliar essa questão de sono também. Tem várias postagens nos nossos 2 Instagrams, né, nas nossas redes sociais, mostrando isso, alguns testes que as pessoas podem verificar para ver se de repente tem chance ou não de ter apneia de sono e, se for o caso, fazer o exame. Então, dormir bem. E 5, saúde mental. Ser feliz é fundamental, gente. Por isso que a gente vem falando. São 6 meses de quarentena. Realmente ninguém mais suporta, ninguém mais aguenta. Então, vamos ter que sim pôr um pezinho ali no centro para fazer alguma compra, ter que pôr um pezinho ali no shopping para comprar alguma coisa, encontrar o amigo, encontrar o familiar. Mas sim, isso não quer dizer fazer uma festa gigantesca. Isso não quer dizer ter irresponsabilidades e sair sem máscara para os lugares, né? Então, vamos ter saúde mental, vamos cuidar do nosso emocional, do nosso psicológico, isso tudo vale muito a pena na hora da gente realmente cuidar da nossa saúde para evitar ter essa maior chance de evoluir mal com alguma infecção, entendeu? Exatamente. Acho que é exatamente isso mesmo, Rodrigo. E é importante isso que você falou da questão da saúde mental, com responsabilidade, né? Essa questão de vamos sair, fazer uma caminhada, conversar com amigos, confraternizar, mas sempre com responsabilidade mesmo, mantendo um distanciamento, né? Grupo menores, né? O que antes reunia às vezes 10 amigos, reúne poucos, né? Poucos, mantendo um distanciamento. Isso é fundamental, isso é super, super importante, tá? Essa questão da imunidade, às vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Doutora, você acha que vale a pena a gente comprar polivitamínico na farmácia e tomar polivitamínico, né? Então, inclusive, está muito em pauta essa questão da vitamina D. E teve até uma pergunta no começo que perguntaram da vitamina D. Vitamina D, gente, é fundamental para o nosso organismo no geral, né? Independentemente de Covid ou não, né? Então, a vitamina D ela é importante, sim, para o nosso metabolismo, para tudo, tá? Então, ela sempre tem que estar num nível adequado, não pensando em Covid, mas para a nossa vida realmente é super importante, tá? Isso eu falo porque não é para sair comprando vitamina D na farmácia e tomar, porque eu já vi muitas pessoas fazendo isso, pensando que vitamina D funciona como uma prevenção para a Covid, o que não é verdade. A vitamina D, ela melhora a nossa questão, funciona faz parte do nosso metabolismo realmente e ajuda em várias situações. Por isso que tem que estar sempre no nível normal, independentemente de Covid ou não, tá? Isso é super, super importante. Então, falando de Covid, eu vi algumas pessoas perguntaram e estava até indo nessa pauta aqui, né? Sobre os testes, né? Você prometeu que ia falar um pouquinho de teste. O que você sugere para o pessoal? Qual teste fazer? Em que momento? Ah, vamos fazer um para ver se eu estou curado e tal. O que você pode contar para o pessoal? Então, isso é uma dúvida muito comum, né, das pessoas, porque às vezes
Eu atendo pacientes do consultório que chegam desesperados, né? Fala, doutor, eu estou com Covid. Mas como você sabe que você está com Covid? Fiz o meu teste, está aqui. E aí você vai ver, é aquele teste rápido, que é aquele teste feito na farmácia, né? Que não faz diagnóstico nenhum de Covid, tá, gente? Então, assim, teste rápido, né? É como se fosse uma moeda, é cara ou coroa. Ela tem uma sensibilidade de 50%. Tem muito falso negativo e falso positivo, né? Então, o teste rápido não vai te ajudar para basicamente tomar conduta nenhuma se tem o Covid ou não. Então, todo o diagnóstico, né, ele é feito através do quadro clínico, né, que o paciente te conta, e o exame complementar. Esse exame complementar, nós temos vários tipos de exames complementares. Bom, tem pessoas que falam, será que eu estou com Covid? Será que eu estou doente agora com Covid? Qual que é o exame que eu preciso saber se eu tenho Covid ou não? Bom, se você estiver tendo sintomas respiratórios, por exemplo, tosse ou perda de olfato, perda de paladar, ou febre, ou cefaleia, bom, até que prove o contrário, nós temos que investigar a Covid nessas situações na maioria das vezes, né? Qual a época de sintomas que você está? A gente sabe que o teste, a chance de ele vir positivo é maior quando você faz a partir do terceiro dia de sintomas do que no primeiro dia de sintomas. Então, primeira coisa, você tem que saber quais são os sintomas. Esses sintomas são compatíveis com Covid? Sim. Então, eu preciso fazer um teste para saber se eu tenho Covid ou não. Precisa fazer o teste. Em qual momento? No primeiro, no segundo, no terceiro dia? Do terceiro dia em diante. Então, a gente tem que saber se o quadro clínico é compatível e o momento ideal para fazer o teste. E qual que é o teste que faz o diagnóstico de Covid? É o exame do cotonete. É o PCR, que a gente fala, que é o RT-PCR para Covid-19. É o exame do cotonete suave, que a pessoa vai lá, colhe secreção do nariz e manda para análise. Então, esse exame é o exame que faz o diagnóstico de Covid. Bom, doutor, mas o meu exame veio negativo, então eu não tenho Covid. Isso depende muito. Às vezes, esse exame ele pode vir um falso negativo. Por isso que a melhor pessoa para avaliar esse exame e avaliar se vai precisar repetir ou não esse exame é o seu médico. Então, se você tiver um quadro clínico compatível com Covid e você faz o exame do cotonete e ele vem positivo, encerrou o assunto. Teve o diagnóstico de Covid-19. Bom, e o exame sorológico? Para que ele serve? Às vezes as pessoas saem no desespero, né? Voltando, eu não critico essa questão do desespero, é pela questão de pandemia, a pessoa fica preocupada, ansiosa. Eu acho que não tem ninguém nesse momento que não esteja ansioso, todo mundo está ansioso. Por isso que é importante a gente orientar essa questão para evitar que as pessoas saiam fazendo exame e gastando dinheiro à toa e não vai ajudar nada, só vai aumentar a ansiedade e aumentar o pânico. Então, assim, bom, será que eu tive Covid? Eu posso fazer o exame do cotonete, do PCR, do nariz, do cotonete do nariz? Não. Esse exame do PCR serve para diagnosticar se você tem a doença aguda. Para saber se você já teve Covid, é o exame sorológico. Você precisa ir num laboratório e colher o exame de sangue, que é diferente daquele teste do dedinho da farmácia que vai lá e fura o dedo, tá? Esse exame, aquele exame é o teste rápido, que ele não faz o diagnóstico de Covid e mesmo se ele vier positivo ou negativo, ele pode ser falso positivo ou falso negativo. Então você precisa saber qual que é o melhor teste para o momento. Se você quer saber se tem Covid, é o cotonete, o exame do cotonete. Se você quer saber se você já teve Covid, é o sorológico. Então é importante que não saia fazendo esses exames sem uma orientação para evitar, inclusive, que gaste dinheiro à toa. Tá? Então, tá na dúvida? Procure seu médico, pergunta para o seu médico qual que é o teste ideal, qual que é o momento ideal para fazer aquele exame, para evitar, porque às vezes você vai gastar dinheiro desnecessário e não vai te ajudar absolutamente nada, né? Até porque às vezes é difícil até para a gente, né? Imagina para quem não é Exatamente, médico, imagina para quem não está estudando isso tudo, né? Você exatamente, falou bem, tem alguns exames complementares que a gente tem feito. Por exemplo, a gente percebe que para o Covid, infelizmente, raio-x não adianta muita coisa, não. Para não falar, não adianta nada, não, né? E aí, algumas vezes, alguns exames laboratoriais, com algumas alterações aqui, outras ali, podem nos ajudar muito a poder exato. avaliar isso tudo. E para ver os pulmões? Tomografia. Se te perguntar, então tem que fazer tomografia para todo mundo? Responde essa. Então, olha, a tomografia de tórax, para quem tem indicação de fazer tomografia de tórax? 80% dos pacientes, igual você falou muito bem no início, Rodrigo,
vai desenvolver um quadro leve, uma dor de cabeça, pode até ter febre nos primeiros dias, uma perda de paladar, uma perda de olfato, mas isso vai se resolver. Tomografia de tórax é importante naquele paciente que tem sintoma respiratório. Doutor, estou com uma tosse, essa tosse só está aumentando, não está melhorando, ou comecei com uma falta de ar, uma dor para respirar que até então não tinha antes, eu medi minha saturação, minha oxigenação no sangue, eu vi que a minha oxigenação até ontem estava 98, 97, hoje despencou para 94, 93, será que isso é normal? Então, assim, quando você tem uma piora da tosse, um desconforto respiratório, uma dor torácica, ou seja, uma dor para respirar, né? É importante ser avaliado com uma tomografia de tórax. Caso contrário, não tem necessidade de sair fazendo tomografia de tórax, tá? Porque isso não vai acrescentar absolutamente nada, né? Se não tiver sintomas respiratórios, evitar fazer a tomografia de tórax. Até mesmo porque se você fizer a tomografia de tórax e aparecer alguma coisa indiscreta na sua tomografia de tórax, não vai ter conduta específica nenhuma, aquilo vai se resolver. Da mesma forma que está inflamado o nariz e tá tendo a perda de olfato, acaba inflamando também a nossa via aérea baixa, pulmão, e isso vai se resolver espontaneamente. Então, tomografia é se tiver tendo sintomas respiratórios, de tosse que piora, uma tosse ao invés de estar melhorando progressivamente, ela está só piorando, associada à falta de ar, um desconforto respiratório, é importante fazer a tomografia de tórax. Caso contrário, gente, é desnecessário fazer esse exame, tá? Aproveitando até, o pessoal está perguntando da sorologia, né? A Elizabeth perguntou da sorologia. A sorologia, ele é um exame que não vai mudar muito em termos... Quando você realiza a sorologia, não é um exame que vai te acrescentar muito em termos de nova conduta. Ele serve para você saber se você tem anticorpos ou não contra o Covid, tá? A sorologia é diferente do teste rápido. A sorologia é aquele exame que você precisa fazer pós pelo menos 15, 20 dias da doença, né? Porque é o momento que os anticorpos têm chance de começar a ascensão, de começar a formação de anticorpos. Antes disso, não adianta fazer o exame sorológico, porque não deu tempo do seu organismo formar anticorpos. Antes disso, para ter o diagnóstico, é o cotonete no nariz, que é o PCR realmente, que é aí que tem maior chance de ter realmente o diagnóstico. Agora, se vocês me perguntarem, doutor, você já pediu o teste rápido para algum paciente? Não, nunca pedi e possivelmente até agora não vejo indicação e nunca vou pedir, tá? Porque o teste rápido só confunde a pessoa, só vai confundir os familiares, a pessoa vai ficar mais preocupada, vai ficar mais ansiosa, então isso não vai agregar absolutamente nada, tá? Então, na dúvida, gente, pergunta para o seu médico qual o melhor teste que vai fazer, em qual momento fazer o teste, tá? Não saia parando na farmácia da esquina, porque tem agora aquela tenda, né, na porta das farmácias, faça aqui seu teste rápido, né? E a pessoa vai lá, paga R$ 150, faz o teste rápido, vem positivo, tá sobrando né? dinheiro, certo, né? Então, vem positivo, aí sai muito alegre, doutor, já tive Covid, veio positivo, ou sai muito triste porque veio negativo, né? Isso não vai adiantar absolutamente nada, tá? Então, não faça isso, não faça. Eu sou uma pessoa totalmente contra o teste rápido, né? Eu abomino o teste rápido. Ou Somos não sei dois. se você também é isso. Ou faz o soro, ou faz o PCR para saber se você tem realmente a doença ativa, ou se você tiver a curiosidade de saber se você tem anticorpos, o sorológico. O seu médico vai te indicar qual que é o melhor sorológico para fazer num laboratório credenciado, num laboratório específico, isso é fundamental, tá? Isso aí bate muito no que a gente tem falado, tá, gente? Não sou eu o pneumologista bom, não é o Dr. Rafael o médico bom, não. Tenha o seu médico de confiança. A gente agradece o carinho de todo mundo que está vendo aí, tem muitos amigos, muitos pacientes nossos, muitos colegas, né? Inclusive eu vi ali o Dr. Álvaro, que é craque também, professor. Se ele concorda, a gente está tranquilo. Ele está em todas as mídias e professor de cursinho de médico, né? Então, assim, tenha o seu médico de confiança para te avaliar. Você não vai chegar no médico falando, eu quero tal exame. Não, não. Você vai chegar no médico e vai falar, eu estou me sentindo assim, eu estou assim, estou assado. E o seu médico de confiança, que tem a sua confiança, ele vai falar, então, vamos fazer o exame tal, vamos tomar a conduta tal, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele vai ver o seu exame, vai interpretar o resultado do seu exame e
você vai confiar no seu médico. Se por acaso você não confia, logicamente tem todo o direito de procurar uma segunda opinião. Mas médicos de confiança, assim como todos os profissionais de todas as áreas, né, a gente tem que realmente por indicações. Isso é uma coisa muito importante. Eu vi uma coisa, tinham perguntado ali, e estava realmente na nossa pauta aqui, eu tentar ser Da rápido para reinfecção? falar sobre a reinfecção. Gente, é complexo, hein? É complexo, mas eu não vou fugir do pau. Hoje, abrindo aqui no Google, de números, temos aí 25 milhões de casos confirmados no mundo. No Brasil, temos aí 3.800 e 3 milhões e 800 cacetada mil casos, e nos Estados Unidos mais de 6 milhões. Fora as pessoas que tiveram, que não fizeram o exame, né? Então temos aí por baixo 25 milhões de casos no mundo. Até agora, com confirmação de reinfecção. Um nos Estados Unidos, um em Hong Kong, um na Bélgica, um na Holanda, certo? Tem alguns casos sendo estudados no HC, que é um lugar extremamente sério aqui em São Paulo. Também tem, parece, um na USP em Ribeirão, que também é um lugar muito sério. Gente, que sejam 500 casos confirmados de reinfecção para 25 milhões, esse é um número realmente irrisório. Então vamos tomar cuidado com o que a gente vê, Exato. com o que a mídia fale. Tem que tomar cuidado porque tem mídia que fala muito a favor, tem mídia que fala muito contra. Então entra mais uma vez no negócio de indicação, de confiança. Sinceramente, esses casos que falaram de reinfecção, até agora não teve nenhum com gravidade, pelo menos desses aí que eu andei lendo. E pode ter? Poxa, até pode, mas é muito pouco para 25 milhões de casos confirmados, fora os que não fizeram exame. Então, por isso que a gente tem que realmente continuar tomando cuidado. Por isso que quem teve tem que continuar usando máscara, tem que continuar lavando as mãos. Por isso que países sérios que venceram, como a Alemanha, por exemplo, continuam com os cuidados habituais, né? Então, a partir do momento que estamos todos tranquilos com a vacinação para toda a população, com reforço de vacinação, se for o caso, e com imunização realmente, então, da imunização em rebanho. A partir do momento que estiver todo mundo tranquilo quanto a isso, poxa, aí tudo bem. Aí são os 500. Hoje, temos que ter cuidado, sim, continuando com os cuidados com a saúde, principalmente com aquilo que eu venho falando. Vamos cuidar da saúde para não cuidar da doença. Então, seguindo aqueles 5 passos que estão nas nossas redes, seguindo direitinho os cuidados com o que você já tem de crônico, tomando cuidado para não ficar doente, né? E neste momento, com os métodos de prevenção, que sabidamente são lavar as mãos, higiene das mãos com água e sabão em casa e álcool gel na rua e as máscaras, tá? Temos aí 1 e 57 segundos contando, queria que você desse as suas considerações finais. Exatamente isso que você falou, Rodrigo. Eu acho que nesse momento, gente, felizmente aqui em São Paulo, que a gente percebe, não é que os hospitais estão vazios, não é isso. Os hospitais que a gente trabalha tem bastante doentes com Covid ainda, né? A gente percebe que deu uma estabilizada nos casos, com queda do número de internação de pacientes com Covid. A gente vem percebendo isso e não é tudo que é Covid, tá? É importante você ter uma avaliação do seu médico, porque a pneumonia ainda continua existindo, a asma continua existindo, DPOC, tuberculose. Então, nada, começou a tossir, já achar que é Covid, não é isso. Procure o seu médico, ele vai te orientar qual que é o diagnóstico específico, qual que é a melhor forma, o melhor exame para fazer o diagnóstico. E o que mais me preocupa hoje na questão do Covid, o que é? As pessoas, esse relaxamento social e muitas pessoas que a gente percebe na rua. Às vezes você vai no supermercado, você percebe que a pessoa está utilizando máscara no queixo, máscara no pescoço, tirando a máscara exatamente, tirando a máscara a todo momento no nariz, né? Então, gente, isso é muito perigoso. É muito importante essa prevenção. Sempre máscara, álcool gel, higienização das mãos e manter esse distanciamento. Isso é fundamental. A prevenção é o melhor caminho, é o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, é a prevenção. Tá? É isso, encerrando, temos aí 10 segundos. Pessoal, muito obrigado. Sigam as redes do Dr. Rafael Faraco, DR Rafael Faraco Pneumo. Sigam as minhas, a gente vai sempre poder ajudá-los aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Cuidem-se. Abraço.